Tem gente que fala assim que depressão é uma doença das emoções. Não é. Eu já falei, acho que pelo que eu falei já deu para perceber que é muito mais do que isso, né? Tem gente que fala que depressão é uma doença do cérebro. Eu acho, olha, você já se aproximou um pouco mais da realidade, mas ainda não é isso. Depressão é uma doença multissistêmica. Por que tem gente que acha que a causa da depressão são os neurotransmissores, né? Porque a imensa maioria das medicações que tratam a depressão agem nos neurotransmissores. Então a gente fala, o neurotransmissor é a causa da depressão. Hoje já se tem um conhecimento mais abrangente. A desregulação no metabolismo dos neurotransmissores é parte do que a gente chama de fisiopatologia da depressão. Então, entre as alterações orgânicas da depressão, os neurotransmissores são uma das alterações. Né? Há alterações no sistema endócrino, por exemplo, alteração no cortisol. O cortisol pode estar aumentado. Né? Há alterações até gastrointestinais na depressão, hoje já se sabe disso. Olha, as alterações da depressão do ponto de vista fisiopatológico são tantas que seria difícil. A gente dá uma aula só sobre isso. Né? Nos cursos que a gente dá lá na USP, nas aulas que eu dou para os residentes, tem uma aula que é só sobre isso, fisiopatologia da depressão. Os mediadores inflamatórios estão aumentados na depressão, o que acaba conferindo um risco maior para outras doenças inflamatórias, doenças álgicas, cardiovasculares. Então, uma série de alterações fisiopatológicas acompanha a depressão. Sendo que a alteração dos neurotransmissores é uma delas, talvez seja a mais importante. Mas depressão não é uma doença da alma, não é uma doença dos sentimentos, nem do cérebro. É uma doença multissistêmica. Para finalizar, eu diria até uma coisa curiosíssima, né? Sabe aquela coisa da pessoa em depressão ter uma postura um pouco mais retraída? Sim. Teve uma fisioterapeuta do nosso grupo, a Janete Canales, que fez um estudo sobre isso e mostrou que até a postura, até do ponto de vista ortopédico, existe um padrão de postura do paciente em depressão e, curiosamente, esse padrão aumenta à medida que a pessoa tem mais episódios ao longo da vida. Então, a pessoa fica retraída, com os ombros retraídos, ela conseguiu mostrar isso de maneira objetiva. Então, até na nossa postura, a depressão acaba atuando. É uma doença muito complexa. O que você diria que são os sintomas de alguém com um quadro depressivo? Assim, como diferenciar de uma tristeza momentânea ou de algo mais... Não queria usar essa palavra, mas algo mais normal, né? Não, tristeza é algo normal da vida, Luiz. Não é entre aspas, não. Tristeza é algo normal diante de uma adversidade que você está passando, de uma separação do ente querido. Vamos deixar claro. Sabe, a gente não pode pretender, aliás, isso é uma fonte de angústia muito grande, né? A gente não pode pretender ter uma vida insípida. A vida tem os seus dissabores e tristeza faz parte disso. Uhum. Inclusive, esses sentimentos com valência negativa, né? Como a tristeza, por exemplo, a ansiedade e outros, eles têm até uma função. Né? Se algo te deixou triste, você vai estabelecer planos para evitar aquilo no futuro, né? É algo que move a gente, tem sua função. Então a tristeza é parte da vida. Agora, quando desconfiar que uma tristeza pode estar fugindo do normal? Uma das coisas seria voltar um pouco o vídeo e ver os sintomas que eu falei da depressão. Porque na depressão não vem só tristeza. Né? Vem tristeza, outros sentimentos como angústia, ansiedade, sintomas cognitivos, diminuição da concentração, principalmente, diminuição da velocidade do raciocínio, da memória recente, sintomas que a gente chama neurovegetativos orgânicos, que são alterações do sono, alterações do apetite, mais cansaço, dores, por exemplo. Bom, mas o pessoal não precisa saber psicopatologia, não precisa saber diagnosticar, né? Isso é um papel do médico. Uhum. O que eu diria assim, olha, a tristeza está proporcional? Em outros momentos da vida que você passou por coisas semelhantes, será que essa tristeza ela não está muito intensa? Outra coisa, uma tristeza normal, ela atinge um pico e conforme você vai se distanciando do evento, ela tende a diminuir. Ou a tristeza só está aumentando. Uma outra coisa que algumas pessoas percebem, não todas, é assim, cara, essa tristeza está diferente. Tem algum motivo que ela está diferente de uma tristeza normal. Eu estou percebendo isso, que a gente chama de qualidade do sentimento. Isso é uma coisa bem subjetiva. Algumas pessoas percebem isso. Interessante. E a tristeza ela vai se resolvendo. Mesmo diante de um evento muito triste, você e quem está ouvindo a gente pode lembrar algum evento muito triste, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, um término de relacionamento, algum prejuízo muito grande que você teve ao longo da vida, a gente acaba não esquecendo. Mas o modo com que aquela lembrança nos afeta, ela muda ao longo do tempo.
Agora, se não está mudando, tem alguma coisa errada. Até no luto acontece isso, né? Uma vez eu vi uma palestra de um senhorzinho, um pesquisador, um simpático, era um vozinho chamado David Sheehan, e ele falou que ele perdeu o filho dele há 30 anos. E não há um dia sequer que ele não lembre do filho com saudade, com aquele sentimento nostálgico. Mas isso foi se transformando ao longo da vida, né? Agora, algo que não se transforma e só aumenta, aí pode ser o que a gente chama de uma tristeza que está dentro de um quadro patológico. Então eu dei algumas dicas aqui. A tristeza, ela tem que ir se resolvendo. Não que ela suma, mas ela tem que ir se resolvendo. A intensidade dela tem que ir diminuindo. A qualidade dela, você tem que entender que é igual uma tristeza que você passou no outro momento. Ela tem que ser proporcional ao que aconteceu. Entendo. Se essas coisas estão um pouco fora, desconfie que você pode estar dentro de ter entrado num quadro psiquiátrico.